Oi, crianças, tudo bem? Vamos continuar a estudar sobre os evangelhos? Muito bem, antes de nós continuarmos, eu vou ler o versículo de memorização dessa semana para vocês, que está lá no Evangelho de Lucas, no último capítulo do livro, no 24, nos versículos 46 e 47, que diz assim: Então, ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras, e ele disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações. Muito bem, nós já estamos aprendendo sobre o Evangelho de Lucas. Nós já passamos por Mateus e por Marcos e nós aprendemos no Evangelho de Lucas duas lições muito importantes que Jesus ensinou e que Lucas escreveu no seu Evangelho. A primeira coisa sobre Jesus que nós aprendemos no Evangelho de Lucas foi sobre o seu nascimento. Nós aprendemos que ele nasceu de Maria, mas foi o próprio anjo Gabriel que disse para Maria, lá na Galileia, que ela ia dar à luz a um bebê chamado Jesus por meio do Espírito Santo e que Isabel, sua prima, já estava grávida de João. E Maria fez um cântico de louvor a Deus em agradecimento porque ele a escolheu. Então, a primeira parte foi sobre o nascimento. Depois, na segunda parte, a gente viu, foi na época que Jesus já estava adulto, quando ele estava ensinando os discípulos a respeito do reino dele, do reino de Deus. E para ensinar sobre o reino de Deus, ele contou duas parábolas. Uma do grão de mostarda, que é pequenininho, mas quando plantado cresce e fica uma árvore gigante. E sobre o pão, que ele fica grande quando na massa a gente coloca fermento, que é pouquinho, mas pondo na massa cresce e fica muito grande, dá muitos pães. Ele quis ensinar que o reino de Deus começou pequenininho lá atrás com os discípulos, com 12 discípulos, mas aí a palavra de Deus, que é como a semente e o fermento, ela foi sendo falada para as pessoas, e aí um fala para o outro, e o outro fala para dois, e os outros dois vão falando para outras pessoas, e vão falando, e assim os cristãos vão crescendo, e vão multiplicando, e fica um montão, como nós vemos hoje. Temos muitos cristãos na nossa igreja também. Mas a terceira parte que nós vamos ver hoje no Evangelho de Lucas acontece depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, ele morreu porque ele precisava morrer para salvar-nos da ira de Deus e do pecado, do nosso pecado. Então, um dia, depois que ele já tinha ressuscitado, alguns discípulos estavam caminhando para numa estrada que saía de Jerusalém e ia lá para Emaús, que era uma cidade que tinha lá naquele tempo. E de repente eles estavam conversando e eles estavam perguntando, esses discípulos, para esses dois que já tinham encontrado Jesus depois que ele ressuscitou, se era verdade mesmo que Jesus tinha ressuscitado. E esses homens estavam contando para eles que era verdade. De repente, quando eles estavam caminhando, sabe quem apareceu? O próprio Jesus. Mas aí eles não reconheceram Jesus. Na verdade, eles ficaram até um pouco assustados. Mas Jesus falou assim: por que vocês estão assim assustados? Por que vocês não creem no que eu estou falando, que eu ressuscitei? E aí, a Bíblia fala aqui no Evangelho de Lucas que Deus abriu o entendimento deles para eles entenderem o que Jesus queria ensinar. E a Bíblia fala que Deus abriu o entendimento para eles entenderem as Escrituras. Sabe o que são as Escrituras, crianças? A própria Bíblia. E aí Jesus falou assim para eles:
está escrito nas Escrituras que Cristo haveria de morrer e depois de 3 dias ressuscitar, e que a mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados deveria e seria propagada e proclamada com autoridade do nome de Jesus para todas as nações. Então, Jesus ensinou para aqueles discípulos e está ensinando para nós hoje que as Escrituras são a verdadeira palavra de Deus e que era necessário que ele morresse, ressuscitasse e que essa mensagem deveria ser pregada por todas as nações. E os discípulos começaram a fazer isso porque eles entenderam, porque o próprio Deus abriu o entendimento deles. E a palavra de Deus diz hoje para nós, crianças, que nós, se de verdade nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, ele também abre o nosso entendimento da nossa mente para a gente acreditar que as Escrituras são a palavra de Deus, e aí a gente faz como os discípulos, começa a proclamar com a autoridade do nome de Jesus que ele morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. E assim nós terminamos o estudo no Evangelho de Lucas, aprendendo com Jesus que nós também somos discípulos e devemos pregar a mensagem do Evangelho. Essa semana nós vamos aprender nos devocionais tudo a respeito deste assunto. Façam os seus devocionais e a partir da semana que vem nós vamos para o 4º evangelho, que é o Evangelho de João. Tem muita coisa lá para nós aprendermos. Um beijo para vocês e até domingo que vem. Tchau!